você sabe quem protege a sua lavoura de verdade. Você e milhares de produtores que usam Unisab Gold por todo o Brasil. Veja só! 4 a 6 sacas por hectare. Foi uma diferença de 15 sacas. A gente utiliza e recomenda assim, o Unisab Gold. É isso! Quem quer produtividade usa o fungicida protetor multissítio de verdade. Unisab Gold, o anjo da guarda da sua produtividade. Olá, estamos de volta com o nosso webinar, um momento técnico do Notícias Agrícolas. Nosso convidado de hoje, Fabiano Siqueri, da Fundação MT, gestor de proteção de plantas lá da Fundação. Fabiano está trazendo para a gente as informações em relação à ferrugem, como foi a atuação da ferrugem nessa última safra, o que a gente pode esperar, como a gente pode se preparar para a próxima safra, mas tem várias perguntas que você, internauta, está mandando aqui para a gente. Peço que continue enviando pelo nosso WhatsApp, que é o 19997670241, 19997670241, ou aqui pelo próprio site, você tem ali a possibilidade de enviar diretamente a sua pergunta. E a gente já começa, Fabiano, com a pergunta do Carlos Roberto Furlan, lá de Sertaneja, no Paraná. Na mistura com as carboxamidas, qual é a melhor opção, triazol ou fungicida protetor? Bom, a gente tem observado no mercado um aumento do uso de protetores, dos multissítios, né? Acho que é nesse sentido aí da pergunta. Mas a gente ainda não tem 100% do mercado das aplicações feitas com misturas junto com o protetor, né? Então a gente vê que o uso de protetores ainda tem muito para ser agregado, né? Em termos, tecnicamente falando, de manejo da resistência, o uso de protetores, na minha opinião, seria melhor, seria preferível, mas nada impede que num cenário em que o produtor ele tem um número menor de aplicações de protetores no seu programa do que o total, por exemplo, ele tem 4 aplicações de mistura para fazer. Ele comprou só 2 de protetores. Nas outras 2 ele não faria mais nada. Nessas outras 2, se ele optar por adicionar um triazol, eu acho que pode agregar alguma coisa. Mas substituir pura e simplesmente o triazol pelo protetor, não. Acho que o protetor ainda oferece uma boa eficácia, né? Às vezes comparada com a adição de triazol, mas em termos de manejo de resistência, é inegável que o uso de protetores é preferível. Muito bem. Próxima pergunta vem lá de Campo Mourão, no Paraná, do Roberto Guerreiro. Perdemos a eficiência das carboxamidas, imagino que ele quer saber se está tudo perdido. Olha, os resultados e os relatos que nós temos são de perda variável de eficácia, né? Então, há regiões onde não foi detectado nenhum tipo de problema, inclusive experimentalmente, né? Então, algumas regiões aí como Goiás e outras, a gente viu que não tem grandes problemas. Nos nossos ensaios da Fundação MT, só para vocês terem uma ideia da complexidade do problema, nós temos 5 regiões do Mato Grosso que a gente tem ensaio de ferrugem. Tivemos os mesmos ensaios nessas 5 regiões, alguns ensaios foram repetidos e o comportamento das carboxamidas foi diferente entre os locais. Então, aparentemente, esse problema não está totalmente disseminado. Os maiores relatos de problema foram na região sul, né? E vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas respondendo à pergunta, acho que o mundo não acabou. Acho que nós não perdemos ainda a eficácia das carboxamidas como um todo, mas tivemos relatos em algumas regiões de o problema ter sido mais grave do que em outros. Muito bem. Vamos lá então para a próxima pergunta, que é a do Leonardo Lucília, de Bandeirantes, no Paraná. Existe possibilidade dos fungicidas protetores também perderem a resistência, lembrando que é um dos fungicidas mais velhos do mercado? Bom, historicamente não existem casos de resistência aos fungicidas multissítio, né? Você vai pegar na literatura aí, pelo que a gente sabe, são fungicidas, acho que o Mancozeb é até mais velho que eu, e eu tenho 46 anos já, então são produtos que estão há muito tempo no mercado aí. E por essa característica de agir em vários locais do fungo, ainda não tem relatos de uma resistência em nenhum fungo. Porém, eu
tenho uma postura diante da ferrugem que eu não gosto da palavra sempre, nunca, 100% e 0%. Né? Na natureza, eu não gosto de afirmar isso, usar essas palavras, principalmente com a ferrugem. Mas diremos que a chance disso acontecer é muito baixa, né? Mas se a gente começar a usar errado, usar em subdose, usar em intervalos não recomendados, não existe 0% de chance que isso não ocorra, ou 100% de chance que isso não ocorra, né? Então temos que tomar cuidado. Mas a princípio é muito mais difícil a gente ter resistência aos fungicidas multissítio do que aos monossítios, vamos dizer assim. Vamos para essa pergunta que chegou pelo WhatsApp aqui para a gente. No cenário de hoje, com os 3 grupos de fungicidas sistêmicos apresentando uma menor eficiência frente à ferrugem, é possível produzir utilizando apenas fungicidas protetores? Qual é o risco da ferrugem vencer os protetores? Mais ou menos na linha também da pergunta anterior, o Tiago, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, perguntando. Vamos lá. Tiago, é o seguinte, nós temos resultados com 6, 8, 10 aplicações de protetores aí semanal, que a gente vê bons resultados de controle de ferrugem, tá? Experimentalmente a gente tem feito, até para ver o limite e a resposta da soja a esse número alto de aplicações de protetores. Então assim, é possível? É possível? É possível. É recomendável? De jeito nenhum. Nós da Fundação não recomendamos de maneira nenhuma utilizar somente os protetores para o controle da ferrugem, porque isso apresenta um risco muito grande operacional. Com o uso de protetores você tem que aplicar com intervalos menores, de 7 dias no máximo, aí 8 dias, que às vezes por problemas climáticos ou operacionais você pode não conseguir. E a ferrugem não perdoa quando você erra em intervalo, quando você deixa uma brecha para ela entrar. Então assim, tecnicamente é possível? Nós vimos isso no experimento, os resultados da rede e do consórcio antiferrugem dos 2 últimos anos mostram que a gente tem bons resultados só com a aplicação de protetores, porém pelo menos nós da Fundação Mato Grosso, não recomendamos de maneira alguma, enquanto houver produtos sistêmicos que têm bom funcionamento, a gente tem alguns produtos que estão funcionando bem no mercado, não sejam utilizados somente produtos protetores no controle da ferrugem asiática. Muito bem, mais uma pergunta também sobre o Uniseb. O Alexandre Filho de Goiatuba, lá em Goiás. A utilização do Uniseb Glory em uma aplicação no vegetativo entre V6 e V8 seria mais viável do que uma mistura de estrubirulina mais triazol? Bom, isso depende, né? A gente tem resultados de aplicação no vegetativo que às vezes não temos efeito nenhum, né? Dependendo do produto. Às vezes agrega para alguma doença específica, né? Então se o problema for antracnose ou dependendo de uma ferrugem que chegue mais cedo, vai depender do produto. Essa é uma resposta que é difícil de afirmar qual que é o melhor produto para aplicação no vegetativo, porque depende do objetivo. Se o objetivo for uma doença como antracnose, que causa uma quebra de pecíolo no começo ali, o fungicida que for mais efetivo para antracnose vai ser também nesse caso. Agora, se for para uma aplicação para uma soja plantada tardiamente prevenindo a ferrugem, vai depender também do produto. Então, essa é uma pergunta que depende de um pouco mais de especificidade para ser respondida, mas, no geral, depende muito da situação, da região, da doença, da época, da palhada que está presente, enfim, depende. Muito bem. Luiz Alberto Groe, de Assis Chateaubriand, lá no Paraná, sou agricultor, engenheiro agrônomo e consultor. Aqui em Assis Chateaubriand tenho utilizado um fosfito mais Uniseb Gold ou Glory na primeira aplicação, R1, e monitorando no máximo no intervalo de 18 a 20 dias. De outras 2 aplicações com Fox ou Elatos ou Orquestra mais Uniseb Gold, contempla antracnose, mancha-alvo, ferrugem e doenças de final de ciclo. Aquelas que se manifestam cedo na lavoura. O que te parece? Não, é um programa bastante robusto, né? A gente vê que tem aplicações no vegetativo, tem protetores, tem bons produtos aí que vão dar segurança para mancha-alvo e para ferrugem, né? Então, desde que você tenha, como que é o nome do colega aí, do Luiz, que você tenha uma condição de aplicação boa, uma qualidade boa de aplicação, eu diria que você tem um programa bastante robusto, né? A minha ressalva é com relação à antracnose, que realmente a gente tem observado, eu estou há 18 anos lá na Fundação, a gente tentou várias vezes fazer experimentos com antracnose no campo,
e realmente não vimos efeito do fungicida sobre a antracnose, aquela antracnose que causa o dano na vagem, realmente por uma questão de atingir o alvo, como eu já falei. Mas no restante, ali para mancha-alvo, tem bons produtos, nós temos protetores que manejam a resistência, que ajudam os outros fungicidas, então tem como melhorar? Acho que ter o protetor em todas as aplicações é sempre melhor do que ter o protetor em parte do programa, a gente tem dados que mostram isso. Mas fora isso, acho que você está com um programa robusto, a questão aí é timing, né? Tem que acertar primeiro, não pode errar de jeito nenhum, respeitar os intervalos e fazer uma boa aplicação, ter uma boa qualidade de aplicação. Muito bem, tem mais uma pergunta que é do... Enfim, chegou pelo WhatsApp, a gente vai ver o nome dele no finalzinho. Com relação às aplicações intercaladas com os protetores e sistêmicos, este tem demonstrado diferença na produtividade em relação às aplicações conjuntas? O Fabiano já mostrou que sim. E qual o intervalo entre a aplicação do sistêmico e do produtor? Do protetor, desculpe. É o Wilter Souza Azambuja, lá de Montes Claros de Goiás. Na mesma linha, o Luiz Henrique Hort, de Coxilha, no Rio Grande do Sul, também quer saber desse intervalo da aplicação do sistêmico e do protetor quando alternado. Vamos lá. O Wilter e Luiz, né? Isso, Luiz Henrique. Bom, essa resposta é maior quanto maior a pressão de ferrugem, tá? Quanto maior a pressão da doença. Então, quanto mais doença a gente tem, mais diferença dá entre uma e outra. A resposta tem sido, na casa, para vocês terem uma ideia, de redução da doença em 30%. Então, ele controla melhor a doença em 30% do que controla junto, tá? Que já é melhor do que sem o protetor, tá? É uma escadinha. Então, o produto sem o protetor é um controle Y, com o protetor em mistura de tanque é 20%, 30% a mais, e pondo alternado 20% a 30% a mais do que por junto. Em produtividade, a gente tem respostas de 8% a 15% só de pôr os fungicidas separadamente, né? E, repito, a intensidade maior da resposta é mediante a pressão da doença. Quanto mais doença tem, mais resposta a gente tem. E o intervalo, a gente tem respeitado 7 dias, de 7 a 8 dias, né? De uma aplicação para outra. E antes que surja qualquer outro comentário aí nas perguntas, eu queria dizer o seguinte: isso é uma informação que a gente tem a certeza e tem a consciência que, de repente, não é uma informação ou uma ação para ser feita em 100% da fazenda, em 100% dos talhões, né? Porque, de repente, o parque de máquinas não permita, a condição operacional não permita. Mas, se você tiver a oportunidade para entrar separadamente com o fungicida, sabendo que, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação de sistêmico hoje, e daqui uma semana eu vou ter que fazer uma aplicação para mosca branca, um percevejo, que fatalmente vai ter que ser feita, aproveitar essa aplicação e pôr o fungicida de contato, multissítio, protetor, nesses casos, né? A gente não está querendo reinventar a roda, nada disso. Apenas é uma informação que a gente tem resposta em controle e produtividade, mas tem que ser bem feita e respeitados os devidos intervalos. Fabrício Catice, de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Tem regiões que a adoção da tecnologia do protetor é pouco utilizada. Esses agricultores estão perdendo produtividade? Eu diria que, em condições normais, o fungicida dificilmente vai deixar de trazer ganho, né? Eu diria que eles estão deixando de ganhar, não estão perdendo, eles estão deixando de ganhar. Eu acho que, até estava fazendo uma planilha hoje de manhã, fazendo uma simulação. Talvez no curto prazo, num ano que não dê a ferrugem, ou que dê um ano mais seco, o produtor não enxergue esse benefício, mas ao longo dos anos aí, esse benefício é transparente, ele aparece, né? E o problema é o seguinte: você não usando os protetores, você entra numa zona de risco que, se acontecer a doença, não tem o que fazer, né? O exemplo que eu dou de vez em quando é um exemplo chato, mas é um exemplo real, né? Quando você toma uma decisão de risco, você sabe que pode acontecer o pior e o melhor. Você torce para que aconteça o melhor, né? Então, quando o produtor, por exemplo, não vou usar o protetor, eu vou usar um fungicida mais fraco, ele conta que não vai dar ferrugem, porque se der, né? E no caso, por exemplo, daquele avião da Chapecoense que caiu, aquela tragédia que aconteceu, segundo consta, foi por uma pane seca que foi calculada, né? A quantidade de gasolina que foi colocada no avião
foi determinada por uma pessoa que já tinha feito isso antes e tinha dado certo. Na hora que deu errado, foi uma situação irreversível, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, é isso que a gente quer evitar. A gente quer evitar que o produtor perca dinheiro. Uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Em um ano de alta intensidade pluviométrica, muita chuva, pensando em fungicidas protetores, qual é a melhor estratégia? Uso alternado de produtores sistêmicos ou os diferentes produtores do mercado apresentam diferentes permanências nas plantas frente à lavagem pela água da chuva? Tiago Formentini, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Excelente pergunta, Tiago. Eu já respondi essa pergunta pelo menos umas 100 vezes e tenho o maior prazer em responder de novo. O que acontece é o seguinte, todos os fungicidas protetores que não são sistêmicos, eles são lavados pela chuva, ponto, tá? Essa maior lavagem vai depender da intensidade da chuva, o tempo que foi aplicado, que terminou a aplicação e a quantidade e a ocorrência da chuva, formulação dos produtos, enfim. E em anos mais chuvosos, lógico, os fungicidas protetores são teoricamente mais, entre aspas, prejudicados por serem mais lavados. Mas existem diferenças entre formulações, mesmo dentro dos fungicidas. Então, por exemplo, existe diferença dentro dos mancozebs, dentro do clorotalonil, dentro dos cúpricos, que são os protetores mais utilizados. Mas esse ano foi um exemplo muito legal para isso, porque foi um ano extremamente chuvoso, e mesmo no ano extremamente chuvoso, os protetores demonstraram diferenças significativas nos nossos experimentos. Então, assim, mesmo sendo lavados, isso é um fato, isso aí a gente não nega e nunca negou, o que sobra, ou o que tem restado sobre a planta, tem tido um efeito ainda assim significativo no controle das doenças, né? E a outra parte da pergunta, Vamos ver se a gente... se é melhor aplicar separado ou junto? Bom, nós temos resultados de alternados e em mistura de tanque dos 2 últimos anos. Foram 2 anos muito diferentes lá no Mato Grosso. A safra passada foi uma safra mais seca e esse ano extremamente chuvosa. Nos 2 anos nós tivemos diferença positiva a favor da aplicação alternada. Então, parece que isso não é um fator que vá inverter o efeito. Parece que realmente quando você aplica alternado a gente tem um efeito melhor. É o resultado que a gente tem nos últimos 2 anos. Muito bem. Próxima pergunta também pelo WhatsApp em relação ao mancozeb e o clorotalonil. Qual tem melhor eficiência? Quantos hectares um autopropelido consegue cuidar? O Vitor lá de Patrocínio, Minas Gerais. Bom, Vitor, é o seguinte, eu tenho recomendado para os produtores que me perguntam essa pergunta que você faz, qual protetor devo comprar? Eu tenho recomendado a eles o seguinte, compre o máximo de variabilidade possível, né? A gente vê diferença entre os protetores para outros fatores. Para ferrugem a gente vê uma equivalência interessante. Então eu tenho sempre pregado para os produtores que comprem no mínimo 2 protetores diferentes para fazer a sua aplicação e no máximo 3, né? A gente está falando basicamente de mancozeb, de clorotalonil e de cúpricos, né? Numa proporção mais dividida possível, né? Porque a gente tem visto que um ano tem sido melhor para um tipo de protetor, no outro ano outro protetor vai um pouco melhor, né? Isso está muito ligado a clima, a condição de chuva, e a gente não tem uma preferência por um deles. A gente tem algumas diferenças entre eles, né? Por exemplo, o mancozeb tem uma vantagem de controlar um pouquinho melhor mancha-alvo, diminuir a fito de produtos como o Fox. O clorotalonil já tem um pouco mais de vantagem para controlar um pouquinho melhor DFC, enfim. Tem algumas coisas que eles se compensam, mas para a ferrugem, que é o que interessa, a gente tem visto uma equivalência muito grande e a gente não tem uma preferência e o que nós recomendamos é que se faça o uso do maior número de variabilidade possível, se possível, uma proporção parecida para os 3 protetores aí na decisão de uso. Mais uma pergunta por WhatsApp. Bom dia, Fabiano. O que acha da aplicação conjunta de Elatus com o Uniseb Gold, que é usado na nossa região, que é muito usado na nossa região? Não seria mais interessante usar o Elatus associado a um curativo? A eficiência não seria melhor? Samuel Solete, lá de Espumoso, Rio Grande do Sul. Samuel, essa pergunta eu já respondi em parte anteriormente. Então, assim, se você puder não usar sozinho, melhor, né? Agora, substituir um pelo outro aí é uma pergunta assim, às vezes a eficiência fica igual, né? Nós já temos esse dado, né? Por ter um protetor junto e tal, mas essa questão de ser o curativo é uma questão interessante pelo seguinte, apesar dos protetores serem recomendados como preventivos, né? Nós temos um fluxo de chegada de esporo constante sobre a planta. Então você vai aplicar
ele preventivamente e vai continuar caindo esporo. Né? E ele vai agir sobre aquele esporo que vai cair. Ele não pode não matar aquele primeiro que já esteja ali. Né? Que o triazol teria um pouco mais de efetividade. Mas no restante ele vai continuar controlando muito bem. Ao passo que o triazol vai fazer o contrário. Ele vai matar, penetrar um pouco na planta, agir por certo tempo, né? Com eficiência que a gente já conhece. Mas eu não teria uma preferência por isso. Eu acho que, na medida do possível, eu não substituiria os protetores, mas se entre a opção de usar o produto isoladamente, seja qual for, Elatos, qualquer um que seja, isoladamente ou com o triazol, é o que eu já falei anteriormente aqui, a preferência é porque se reforce esse produto, né, com o triazol que seja, mas nunca na função de substituir o protetor. Acho que ainda cabe nesse momento que os protetores não atingiram a plenitude que poderia atingir, né, em termos de market share, aí, de quantidade de aplicações, pode ser usado sim como complemento. A dúvida do José Carlos Chirneve, lá de Bandeirantes, no Paraná. Quantas aplicações são necessárias no mínimo para controlar a ferrugem? Quantas no máximo é viável para o controle? Eu imagino que ele está preocupado, começa a aplicar demais, vai gastar demais e não vai ter o resultado final. Não, é legal essa pergunta do Zé pelo seguinte, o mínimo é difícil, né? A gente depende de época de plantio, ciclo de cultivar, se o material é inox ou não. Por exemplo, você plantar um material inox com resistência cedo, um ciclo de 100 dias lá no Mato Grosso, muito provavelmente você tire com uma aplicação com excelente resultado. Agora, se você, qualquer outra situação aí de um material que não seja resistente, a gente tem recomendado fazer o seguinte, né? Eu não gosto de dar muita formulazinha, muita receitinha, não. Mas a gente tem visto que, no mínimo, 2 aplicações para materiais não resistentes tem que ser feita. Se a gente for fazer isso ao pé da letra, vocês vão ver que isso passa de 3 aplicações para ter o residual casado com o ciclo da cultivar certinho, até o momento que a gente deve proteger. Mas a gente tem visto que na prática 2 aplicações tem sido o mínimo, né? Agora o máximo depende, né? Depende da chegada da ferrugem. Imagina se você plantou uma soja no começo de novembro e com uma semana você já tem a ferrugem. Você vai ter que aplicar até atingir a maturação dessa soja para manter protegida. Isso aí é difícil de afirmar um máximo, mas o que a gente recomenda é que a gente consiga propiciar aos fungicidas uma condição para a qual ele atue plenamente, né? Então, o que eu estou querendo dizer, adequar ciclo, época de plantio, né, a uma condição que os fungicidas você consiga fazer um número razoável de aplicações aí, que não passe talvez de 4, no máximo 5 aplicações. Eu costumo dizer que quem passa de 5 aplicações aí com produtos tá perdido já, porque realmente deve ter perdido o controle, né, e normalmente produz menos, quem faz um número alto de aplicações. Então, adequar, não deixar toda essa carga de responsabilidade para os fungicidas somente, porque sozinho, se você plantar tarde ou plantar em safrinha e tal, realmente fica difícil de controlar a ferrugem e a soja não responde diretamente ao número de aplicações. Chega um momento que ela vai apenas deixar de perder, ela não vai conseguir mais reagir e ter uma resposta aos fungicidas. Muito bem. O Rogério Comori, lá de Goiânia. Qual a influência do pH final da cauda na eficiência dos fungicidas? Um pH ácido faz os fungicidas perderem a eficiência no controle de doenças? Bom, o pH influencia a eficiência dos fungicidas, né? Tem que tomar muito cuidado, tem que ser medido. Isso está na bula dos produtos, a faixa de pH que os produtos funcionam melhor, né? Então isso tem que ser respeitado. E lógico, se tiver uma faixa de aplicação de fungicida entre 8 e 9 de pH e você tiver um pH da cauda de 3, ou 2, ou 4, enfim, vai influenciar a eficiência do fungicida sim. Então, a gente sabe que a mistura de tanque, apesar de não ser regulamentada, é uma prática amplamente adotada, né? Isso não é segredo para ninguém. Então tem que se tomar cuidado, o mínimo de cuidado para tentar não perder ou não prejudicar os fungicidas por esse fator de qualidade da cauda, vamos dizer assim.
Muito bem, agora tem algumas perguntas. O André Villani, lá de Chapadinha do Maranhão, nossas principais doenças são antracnose e mancha-alvo. Qual a melhor mistura para essas doenças? Nessa linha também o Juan, lá de Balsas, pergunta, qual a real necessidade dos produtores no controle da mancha-alvo e a antracnose? Bom, a antracnose eu já falei aqui, vou repetir, se alguém me perguntar, eu estou com um problema de antracnose aqui na minha área, o que eu faço? Fungicida, infelizmente, não é uma coisa que eu vou recomendar como curativo, como uma coisa que vai auxiliar naquele momento. Acho que a antracnose deve ser controlada por métodos culturais, rotação de cultura, população de planta adequada, palha, escolha do cultivar menos sensível, que é uma informação que não está disponível, infelizmente, né? Nenhum catálogo de variedades de cultivares aí tem essa informação de antracnose, pelo menos que eu conheça, né? Então, tem que ser muito pela observação. Agora, produto para antracnose, eu não recomendo. Eu acho que, fala assim, fungicida que vai aplicar e vai controlar a antracnose depois dela instalada, eu acho que é muito difícil, né? Agora, com relação à mancha-alvo, a gente tem os resultados dos ensaios de rede do ano passado, e os desse ano vão na mesma linha também, pelo que eu já vi, né? Acho que os produtos aí, como Orquestra, Ativo e Fox, têm um efeito melhor, né? Tem demonstrado esse efeito um pouco melhor para mancha-alvo. Dentro dos protetores, eu já falei, o Mancozeb é um pouco melhor do que os outros para ajudar, não é o que vai resolver 100% dos problemas, mas auxilia no controle da mancha-alvo. E a necessidade do controle de mancha-alvo é proporcional à suscetibilidade da variedade. Essa informação existe, né? O controle da antracnose em vários catálogos de cultivares. Essa informação de suscetibilidade de mancha-alvo existe e deve ser controlada, né? A gente tem visto respostas esse ano, vimos resposta até de 10 sacas por hectare só com mancha-alvo, onde não foi controlada e onde foi bem controlada, né? E deve ser respeitados os intervalos, né? E outro cuidado que tem que se tomar é o seguinte, a cultura anterior à soja é muito importante para mancha-alvo. Para ferrugem nem tanto, porque a doença vem pelo ar e tal, mas para mancha-alvo é importante, vai aqui uma dica. Em locais onde foram cultivados ou crotalária ou algodão, a intensidade de ataque da mancha-alvo é muito mais alta, tá? Então cuidado aí, produtores que tiveram suas áreas de soja, vão ter suas áreas de soja semeada ano que vem em áreas que foi crotalária ou algodão, o potencial de pressão de mancha-alvo tende a ser bem maior. Muito bem, infelizmente o nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu vou tentar fazer pelo menos mais umas 2 perguntas aqui, Fabiano. E eu vou tentar responder rápido. Vamos também. lá então. Tem uma na tela já que chegou por WhatsApp. Bom dia, Fabiano. Você mostrou resultados melhores quando é feita a aplicação de protetores separados em comparação às aplicações junto com o principal fungicida. Essa aplicação separada, será que ela está protegendo as moléculas? É o Cristiano Zamboni, lá de Água Boa. Bom, Cristiano, excelente pergunta. É uma questão que a gente discute bastante entre nós pesquisadores. Eu não sou especialista em resistência, né? Eu tenho grandes mestres nessa área aí que eu consulto nas minhas dúvidas e tenho a minha opinião, né? Na minha opinião, pelo efeito que tem tido, eu acho que nós estamos sim protegendo, eu acho que nós não estamos prejudicando as moléculas, né? Eu acho que você ter um período maior de proteção entre as aplicações do que deixar um buraco entre as aplicações, né? Por isso que fica melhor o controle. Quando você coloca uma aplicação de fungicida em intervalos menores, você tem uma proteção constante ali da planta, né? E evitando que o fungo penetre. E com melhor controle, é isso que os resultados têm mostrado. Ao passo que quando você mistura, parece que o residual termina, há uma brecha que o fungo acaba entrando, se multiplicando e tendo mais indivíduos no ambiente, que é matemático isso, quanto mais indivíduos no ambiente, maior a probabilidade de ter uma proporção de indivíduos resistentes também no ambiente. Então, assim, por isso eu acho que a gente sim está protegendo, apesar de alguns pesquisadores terem uma opinião diferente, que eu respeito, né? Mas a gente tem que adotar uma linha, não sou de ficar em cima do muro, eu acho que nessa linha a gente está, sim, protegendo os fungicidas, pelo menos pelos resultados que a gente está tendo. E eu sei também que é polêmico, a gente não tem a intenção de ser dono da verdade com essa recomendação, não. Mas nós temos dados que nos embasam, vocês podem ter certeza que nós vamos estar mostrando isso ao longo do ano. Só não posso mostrar hoje pelos motivos que eu já falei, mas tudo isso que eu estou falando não é sonho e não é achismo, são dados. Nessa linha também, acho que inclusive a sua resposta
já foi dada aí para a Graziela Carvalho, mas só para colocar que a Graziela disse que está perguntando nesse sentido também. Quando a gente usa aplicações intercalares de protetores e sistêmicos, continuo fazendo o manejo de resistência? Resposta, então, dada aí para a Graziela. Última pergunta pelo WhatsApp com relação aos protetores. Deve seguir o mesmo raciocínio de rotação de ativos? Qual seria seu posicionamento? Alexandre Costa, lá de Campo Mourão, perguntando para você. Bom, eu já falei isso aqui também, né? Acho que a resposta já está dada. A gente está indo na linha de quanto mais variabilidade, melhor, né? E é lógico, não é para virar uma salada, eu acho que a gente tem que realmente ter uma noção do que está fazendo. Mas as informações que nós temos sobre os protetores hoje já é suficiente para nos garantir que em determinada situação, às vezes é melhor variar o protetor dentro do mesmo talhão, às vezes não, né? Se o problema for uma mancha-alvo, por exemplo, optar por um mancozeb, ou se o problema for a fito também pelo mancozeb, ou eu tenho uma variedade que dá muita DFC, dá uma preferência para o clorotalonil, pelo menos dentro de cada talhão não seria mandatório fazer uma aplicação de cada protetor, mas dentro da propriedade, talvez com um talhão com um protetor, um outro talhão com outro, pelo menos isso tem que ser feito. Então, vai sim na mesma linha de quanto mais variabilidade melhor, mas sabendo, baseado em informação, né, o que você está fazendo, não sair fazendo abruptamente, aí, aleatoriamente, por fazer. Acho que tem que estar baseado de informação e tem bastante informação disponível para que sejam feitas as escolhas certas. Muito bem, infelizmente o nosso tempo acabou, eu acabei deixando várias perguntas sem fazer aqui, Fabiano, agradeço muito a sua participação, vou encaminhar essas perguntas ao Fabiano, à medida do possível, obviamente, Fabiano tem lá os seus compromissos também, o Fabiano pode tentar responder aí aos internautas. De qualquer forma, te agradeço pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi muito importante a participação do internauta, até para a gente tentar mostrar, né, ou tirar as dúvidas que os internautas têm hoje em relação à utilização de protetores, em relação ao controle da ferrugem e a eficiência do produto. Queria que você, só para a gente encerrar, fizesse suas considerações finais, Fabiano. Bom, a gente tem como objetivo final trazer o máximo de informações e informações úteis para o produtor. A gente, como fundação, sempre tem trabalhado com a linha final, ali, a linha de realmente a pesquisa aplicada diretamente pelo produtor. Nos colocamos à disposição, né, lá na Fundação Mato Grosso, para que vocês desejarem, né? A gente tem muita informação lá. Vamos estar participando ao longo, realizando como fundação vários eventos durante o ano, então fica aqui o convite. E os eventos também que a gente tem a oportunidade de participar fora do Mato Grosso ou fora da nossa programação oficial. Vamos estar divulgando esses dados de uma maneira plena, completa, que a gente, infelizmente, não teve a oportunidade de fazer hoje aqui, por essa questão, mas a partir do dia 19 a gente já tem liberado esses dados, vai poder explicar e divulgar e discutir com bastante afinco. E a recomendação que eu faria é a seguinte, se informe, vá atrás da informação, que é talvez o principal insumo que a gente vai ter para a próxima safra com relação à ferrugem asiática. Obrigado. Meu caro Fabiano, obrigado pela sua participação e Obrigado, as portas estão abertas assim que você quiser fazer a divulgação desses dados. O Notícias Agrícolas é o seu instrumento de comunicação aí com o produtor também, tá certo? Obrigado. E a gente vai ficando por aqui, então, mais um webinar do Notícias Agrícolas, mais um momento técnico para você esclarecer dúvidas, conversar com o pesquisador. A gente vai, à medida do possível, fazendo esses webinars com mais frequência aqui no Notícias Agrícolas. É uma forma da gente poder manter essa interatividade, difícil a palavra, com os pesquisadores e sobre os diversos temas colocados aí para a discussão, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você.